Olá, que bom vê-los por aqui. No vídeo anterior, citamos várias vezes o Salmo 91. Entre todas as promessas poderosas da Bíblia, o Salmo 91 é sempre o mais citado quando alguém fala sobre proteção divina. Mas existe uma verdade silenciosa que quase ninguém tem coragem de revelar. Muita gente declara esse salmo, repete suas palavras, compartilha seus versículos, porém vive completamente distante da experiência real que ele promete. E é exatamente nesse ponto que começa a grande virada. Porque hoje você não vai apenas ouvir sobre o Salmo 91, você vai se confrontar com a pergunta que define quem apenas repete palavras e quem realmente vive debaixo da sombra do Altíssimo. E essa pergunta é simples, direta e transformadora. Você está vivendo o Salmo 91 ou apenas lendo? Aqui começa a jornada que separa o ritual vazio da verdadeira fé que move o céu. Quando observamos o Salmo 91, percebemos que ele não é um texto para amuletos, nem um poema para decorar. Ele é um pacto, uma vida de intimidade, uma postura espiritual. E é justamente isso que tantos esquecem. A maioria lê esse salmo esperando um escudo automático contra toda dor, perigo ou angústia, mas ignora o que o próprio texto afirma como condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é permanecer, é viver, é construir morada. Não é visitar, não é recitar, não é apenas pedir ajuda na hora da dificuldade. Por isso, antes de continuar, pense, quando foi a última vez que você realmente habitou em Deus e não apenas procurou Ele como último recurso? E aqui começa um dos gatilhos de curiosidade mais profundos dessa reflexão. O que significa, de fato, habitar no Altíssimo? Esse é o ponto onde a maioria falha. E por isso tantos não experimentam a promessa completa deste salmo. A verdade é que habitar envolve entrega diária, silêncio para ouvir, coragem para confiar quando nada faz sentido e disposição para permanecer mesmo quando tudo em volta tenta arrancar sua fé. Não é fácil, não é automático e não acontece de maneira superficial. Por isso, ao longo desta jornada, você vai perceber que talvez tenha lido este salmo a vida inteira, sem nunca ter entendido seu chamado mais profundo. E o mais intrigante é que quando você começa a compreender essa dimensão, o Salmo 91 deixa de ser apenas uma declaração e se torna uma experiência viva. Cairão 1000 ao teu lado. Deixa de ser metáfora e se torna percepção espiritual. Nenhum mal te sucederá. Deixa de ser frase e passa a ser descanso real. Mas para chegar a esse nível, precisamos desmontar as ilusões que foram criadas ao redor desse salmo. Ilusões que transformaram uma promessa de aliança em uma fórmula rápida de autoproteção emocional. E é aqui que você vai descobrir uma verdade que poucos dizem. O Salmo 91 não funciona para quem apenas o lê. Ele funciona para quem o vive. E talvez seja por isso que você esteja aqui hoje. Talvez já tenha se sentido desprotegido, angustiado ou até mesmo frustrado por ter clamado o Salmo 91 e não ter visto o resultado que esperava. Não se culpe. Isso acontece com milhares de pessoas. A diferença é que, a partir deste vídeo, você não vai mais enxergar esse salmo como antes. Vai entender o que impede muitas promessas de se manifestarem e, mais importante ainda, vai aprender o caminho para viver aquilo que Deus realmente preparou para você. Este é o momento em que a sua fé deixa de ser teoria e passa a ser prática. Por isso, enquanto avançamos, mantenha em mente uma chave essencial. Deus não quer que você apenas repita o Salmo 91. Ele quer que você caminhe dentro dele. E quando isso acontece, quando a palavra deixa de ser som e se torna vida, o espiritual começa a mover o natural,
E é aí que surge o clímax desta jornada. Você vai descobrir que a verdadeira proteção não está em ler o Salmo, mas em se tornar alguém que vive exatamente como ele descreve. No final deste vídeo, você vai perceber que nunca mais declarará o Salmo 91 como antes. E sua relação com Deus será profundamente diferente. Quando o salmista fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, ele revela uma chave espiritual que vai muito além do que a maioria imagina. Habitar é permanecer onde sua alma encontra refúgio, onde sua mente descansa e onde seu espírito se alinha com o propósito de Deus. E aqui está um ponto crucial: você só habita onde confia. Ninguém constrói casa em terra instável, assim como ninguém mergulha totalmente na presença de Deus, enquanto ainda teme soltá-lo nos momentos difíceis. Esse é um dos maiores erros de quem apenas lê o Salmo 91. A pessoa recita a promessa, mas continua vivendo no medo, na ansiedade, na dúvida e na instabilidade emocional. E quando o coração não confia, a alma não habita. Por isso, a pergunta que começa a ecoar agora é: como você pode esperar viver a proteção divina se ainda não entregou completamente sua confiança ao Altíssimo? A confiança é construída diariamente, especialmente nos dias em que tudo parece desmoronar. É fácil acreditar quando a vida está tranquila. O verdadeiro teste surge quando as tempestades chegam. É nesse momento que você descobre onde realmente está habitando: no esconderijo do Altíssimo ou na sombra do medo. Cada decisão que você toma, cada pensamento que você alimenta e cada reação diante das dificuldades revela qual ambiente espiritual você escolheu como morada. E aqui surge um gatilho poderoso: perceber que o Salmo 91 não é apenas uma promessa de proteção, mas um diagnóstico espiritual. Ele revela o lugar onde você vive interiormente, e esse entendimento já transforma tudo, porque te faz observar sua vida com clareza. Suas atitudes têm te colocado dentro do esconderijo, ou fora dele. Um dos grandes segredos do Salmo 91 está no verbo dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. A proteção não começa no mundo físico, ela começa na declaração de fé que nasce dentro da alma. Mas essa declaração não pode ser vazia, automática ou repetida apenas por hábito. Ela precisa vir de alguém que já decidiu que Deus é sua fortaleza, sua rocha e sua verdade, mesmo quando tudo contradiz essa confiança. Muitas pessoas dizem: Ele é meu refúgio, enquanto seu coração diz: estou sozinho. E quando essa divisão interna existe, o salmo se torna apenas som, não vida. Por isso, ao refletir profundamente, pergunte a si mesmo: quando você declara que Deus é seu refúgio, sua alma realmente acredita nisso? Ou são palavras que você fala, esperando que um milagre aconteça sem mudança alguma dentro de você? Há um detalhe fascinante que muitos ignoram. O Salmo 91 não promete ausência de perigos, mas presença divina em meio a eles. Laço do passarinheiro, pestilência, seta que voa de dia, mortandade. Nada disso desaparece da vida daqueles que creem. A diferença está na forma como esses perigos os atingem, ou deixam de atingir. E esse é um dos fatores mais libertadores para quem busca realmente viver esse salmo. Ele não diz que você nunca enfrentará lutas, diz que elas não terão poder final sobre você. Isso muda tudo. Em vez de esperar uma vida sem desafios, você passa a caminhar com a força de quem sabe que cada batalha já é acompanhada pelo Deus que te sustenta. E essa percepção abre espaço para um nível completamente novo de fé e maturidade espiritual. E é aqui que surge um dos gatilhos mais profundos deste vídeo. Entender que viver o Salmo 91 não te torna intocável pela dor, mas inabalável pelo medo. As pessoas que verdadeiramente habitam no Altíssimo não são aquelas que nunca sofrem, são aquelas que nunca desistem. Elas podem até ser feridas, mas não destruídas. Podem cair, mas são erguidas.
podem chorar, mas não perdem a esperança, porque habitar em Deus cria uma fortaleza invisível, não ao redor da vida, mas dentro da alma. E essa fortaleza ninguém pode derrubar. É por isso que o Salmo afirma: 1000 cairão ao teu lado. Não para criar sensação de superioridade, mas para mostrar que a verdadeira proteção está naquilo que permanece firme dentro de você quando tudo ao redor desmorona. Por isso, ao avançarmos para o próximo bloco, você vai começar a enxergar como essa proteção se manifesta no cotidiano, nos medos silenciosos, nas batalhas internas, nas decisões que o mundo não vê. E, acima de tudo, descobrirá que viver o Salmo 91 é escolher diariamente permanecer em Deus, mesmo quando sua presença parece silenciosa. E quando você finalmente entende isso, algo extraordinário acontece. A fé deixa de ser apenas crença e se torna identidade. Antes de seguirmos, guarde essa chave no coração. Quem vive o Salmo 91 não depende das circunstâncias. Depende do Deus que está acima delas. Existe um ponto crucial que muitas pessoas ignoram quando falam sobre o Salmo 91. A proteção divina quase nunca se manifesta da maneira que esperamos. Ela não aparece como um escudo visível, nem como uma garantia de que tudo será perfeito. Pelo contrário, ela trabalha em detalhes silenciosos, em desvios invisíveis, em livramentos que você nem percebeu que precisou. Quantas vezes você já mudou de caminho sem entender o porquê? Quantas decisões que pareciam pequenas acabaram te livrando de grandes problemas? Quantas portas fechadas que você lamentou eram, na verdade, a proteção de Deus te impedindo de entrar em algo que te destruiria? É assim que a sombra do Altíssimo age, não com espetáculo, mas com precisão. E quando você começa a identificar esses gestos, sua fé deixa de ser teoria e se torna percepção. Mas existe algo ainda mais profundo. A proteção de Deus não age apenas fora de você, mas principalmente dentro de você. O Salmo 91 revela que o maior ataque que enfrentamos não vem do mundo exterior, vem daquilo que tenta roubar nossa paz, nossa identidade e nossa confiança. O medo, a ansiedade, a dúvida, a solidão, a mentira que sussurra que você não é suficiente. Tudo isso são setas que voam de dia. Elas não são físicas, mas emocionais e espirituais, e atingem mais forte do que qualquer adversidade material. E é justamente contra essas setas que Deus ergue suas maiores defesas. Quando você sente paz no meio do caos, quando encontra força onde não existe razão humana para encontrá-la, quando descansa mesmo sem ter respostas, isso é proteção divina em sua forma mais profunda. E aqui surge um gatilho de curiosidade essencial. Por que algumas pessoas experimentam essa proteção de maneira tão clara, enquanto outras parecem viver constantemente sobrecarregadas, mesmo declarando as promessas do Salmo 91. A resposta está no nível de entrega, não no nível de conhecimento. Você pode saber o Salmo inteiro de cor, mas se não entrega o que está te consumindo, a proteção não encontra espaço para agir. É como carregar uma bagagem pesada enquanto pede para Deus te dar descanso. Você pede, mas não solta. Por isso, para viver o que este salmo promete, é preciso abrir mão de controlar o que só o Altíssimo pode resolver. Deus não invade lugares que você não entrega. Ele habita onde você permite. E quando essa entrega acontece, um fenômeno extraordinário começa a surgir. Você percebe que situações que antes te paralisavam já não têm mais o mesmo peso. Aquilo que antes tirava sua paz, agora encontra um coração mais firme. As pessoas podem até não entender essa transformação, mas é exatamente isso que o Salmo 91 descreve. A presença divina cria uma fortaleza invisível que impede que a alma seja dominada pela tempestade. Não significa que o vento não sopre, significa que ele não te derruba. Essa é a marca de quem realmente vive esse salmo. Não é a ausência de luta,
é a presença de estabilidade. E essa estabilidade é a prova viva de que o Altíssimo está habitando em você. Muitos pensam que viver o Salmo 91 é uma experiência mística, reservada para poucos. Mas, na verdade, ela se revela nos detalhes mais simples do cotidiano. Quando você escolhe confiar em vez de se desesperar, quando decide perdoar em vez de guardar mágoa, quando silencia para ouvir a voz de Deus, em vez de reagir impulsivamente, tudo isso constrói a atmosfera onde o Altíssimo habita. A proteção não é um acontecimento extraordinário, é o resultado de escolhas espirituais diárias. E quanto mais você vive nesse estado, mais percebe que a presença de Deus não apenas te cobre, mas te transforma. E é dessa transformação que nasce a verdadeira segurança. A segurança de saber que você está exatamente onde deveria estar, debaixo das asas daquele que nunca falha. Quando chegamos à parte do Salmo 91, que fala sobre livramento, entramos em uma das zonas mais profundas de entendimento espiritual. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Não é apenas uma promessa. É uma revelação sobre como Deus age quando você menos espera. Um passarinheiro não age de forma óbvia. Ele cria armadilhas silenciosas, esconde os riscos, disfarça os perigos. E é exatamente assim que muitas situações espirituais se manifestam em nossa vida. Ameaças que você não percebe. Caminhos que parecem inofensivos, decisões que parecem corretas, mas que escondem armadilhas preparadas para te prender emocional, espiritual ou mentalmente. E é justamente nesses momentos imperceptíveis que Deus opera seus maiores livramentos. Livramentos que você nunca verá, porque Ele te protege antes mesmo que o inimigo tenha chance de agir. E aqui surge um dos pontos mais intrigantes do Salmo. O livramento não ocorre apenas quando você está consciente do perigo, mas principalmente quando está vulnerável. É por isso que o texto menciona pestilências ocultas, flechas que voam de dia e terrores que atacam à noite. Cada um desses elementos representa diferentes tipos de ataques. Alguns são visíveis, outros silenciosos, outros imprevisíveis. Mas todos têm algo em comum. Nenhum deles atinge quem realmente habita no Altíssimo. Por quê? Porque a proteção de Deus não é reativa. Ela é antecipada. Ele vê o que você não vê. Ele identifica o que você não percebe. Ele desvia o que você nunca saberia que viria contra você. É um cuidado tão profundo que ultrapassa a compreensão humana. E é aqui que o Salmo se torna ainda mais poderoso. Ele revela que a proteção divina não é apenas defesa, mas também autoridade. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Não é apenas uma garantia de que você será protegido, é uma declaração de que o mal não terá autorização para ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Isso significa que existe um cerco espiritual ao seu redor que o inimigo não pode violar. E essa realidade muda completamente a forma como você encara as lutas. Você não é alguém tentando sobreviver, você é alguém vivendo debaixo de uma legalidade espiritual concedida pelo próprio Deus. E quanto mais você entende essa autoridade, menos o medo tem espaço dentro de você. Mas o ponto mais surpreendente ainda está por vir. Quando o Salmo diz que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos, ele está revelando um mecanismo espiritual que opera 24 horas por dia. A palavra ordem aqui não é simbólica, é literal. Significa que existe um mandado, um comando divino, uma instrução direta liberada sobre a sua vida. Isso significa que você nunca caminha sozinho. Há batalhas que você jamais verá porque anjos lutaram por você. Há situações que você nunca enfrentou porque foram interceptadas antes de chegarem até você. Há perigos que nunca se materializaram porque foram anulados no campo espiritual antes de se manifestarem no natural.
E essa percepção muda tudo. Você não está apenas protegido, você é guardado. E se existe algo que poucos percebem, é que essa proteção angelical só opera em todos os teus caminhos quando esses caminhos estão alinhados ao propósito. Caminhos de rebeldia, teimosia, autossuficiência ou orgulho não ativam essa cobertura. Mas caminhos de entrega, confiança, obediência e fé abrem espaço para que Deus mova o sobrenatural ao seu favor. É por isso que tantas pessoas sentem que suas vidas espirituais estão frágeis. Elas caminham, mas não caminham com Deus. Andam, mas longe do propósito. Pedem proteção, mas trilham caminhos construídos pelo próprio medo. O Salmo 91 deixa claro que a proteção acompanha passos que seguem o Altíssimo, não passos que fogem dele. E essa verdade é libertadora, porque mostra exatamente onde você pode reencontrar a segurança que perdeu. No próximo bloco, você verá a parte mais emocionante e intensa de todo o Salmo 91, a declaração final de Deus, quando Ele próprio fala em primeira pessoa e revela sua promessa mais íntima a quem o ama. Essa é a virada emocional do vídeo, o clímax onde tudo se encaixa. O propósito da proteção, o significado do livramento, a razão da autoridade e a recompensa daqueles que realmente vivem o Salmo, e não apenas o recitam. Prepare-se. O que vem a seguir não é apenas revelação, é transformação. Chegamos ao ponto mais profundo, mais íntimo e mais decisivo de todo o Salmo 91. O momento em que Deus deixa de ser citado e passa a falar diretamente. É como se, após revelar cada camada de proteção, autoridade e livramento, ele dissesse: agora deixa eu te explicar por que tudo isso funciona. E então surge uma das declarações mais intensas de toda a Escritura. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Aqui, Deus revela o coração da promessa. Não é sobre recitar palavras, mas sobre apegar-se a Ele. Apegar-se significa segurar firme, escolher continuar, mesmo quando o mundo tenta puxar você para longe. Decidir permanecer mesmo sem entender. E quando Deus vê esse amor, essa entrega, essa fidelidade silenciosa, Ele responde com algo que nenhum ser humano pode imitar: livramento absoluto. Mas Deus não para por aí. Ele continua: eu o colocarei em um lugar seguro, porque conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus não é saber pronunciá-lo, é saber quem Ele é experimentar sua fidelidade, sentir sua presença, reconhecer sua voz no silêncio, entender seu caráter, mesmo quando ele parece distante. É quando sua alma sabe, sem explicação racional, que Deus não falha. E é justamente esse conhecimento que te coloca em um lugar elevado, um lugar onde o medo não domina, onde a ansiedade não controla, onde a escuridão não te engole. Viver o Salmo 91 é viver acima das circunstâncias, não porque você é forte, mas porque conhece o Deus que te sustenta. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Deus não promete ausência de angústia, Ele promete presença na angústia. Você não passa por nada sozinho. Livrá-lo-ei e o cobrirei de honra. Não apenas sobrevivência, restauração. Não apenas livramento, honra. Vida longa eu lhe darei. Não necessariamente 100 anos, mas plenitude de vida. Vida com propósito, com sentido, abundante. Lhe mostrarei a minha salvação. Você vai ver o agir de Deus. Você vai testemunhar a salvação de Deus na sua vida. Estas não são promessas vazias. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, aqui estão as 5 promessas principais do Salmo 91. 1. Deus é seu refúgio pessoal. Você tem para onde correr. Livramento das armadilhas invisíveis. Deus te protege do que você não vê. 3. Paz no meio do caos. Você não vai temer mesmo quando tudo desmorona ao redor.
4. Proteção angelical constante. Você nunca está sozinho. 5. Resposta direta de Deus. Suas orações chegam ao trono. Agora, a pergunta que importa. Você está vivendo essas promessas ou apenas conhecendo sobre elas? Porque estas promessas são reais, mas elas não são automáticas. Lembra da condição lá no versículo 1? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. É sobre habitar, é sobre intimidade, é sobre fazer de Deus o seu lugar de permanência. E talvez você esteja pensando, mas como eu faço isso na prática? Como eu desenvolvo essa intimidade com Deus? É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Como ter intimidade real com Deus? 5 passos práticos. Porque eu não quero que você apenas saiba sobre essas promessas. Eu quero que você viva essas promessas. No próximo vídeo, vou te mostrar um caminho prático e bíblico para desenvolver intimidade genuína com Deus. Não teoria, não filosofia. Passos concretos que você pode começar amanhã de manhã. E quando você começar a habitar na presença de Deus, essas 5 promessas vão se tornar sua realidade diária. Para você, meu irmão, minha irmã, que chegou até aqui, deixarei uma oração de agradecimento. Pai, eu oro por cada pessoa que assistiu até aqui, que estas 5 promessas se tornem realidade viva na vida deles. Ensina-os a habitar no teu abrigo, cobre-os com tuas asas, envia teus anjos para protegê-los. Responda quando eles clamarem, que eles experimentem tua salvação de forma poderosa. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo te impactou, deixe amém nos comentários. E me diga, qual das 5 promessas você mais precisa neste momento da sua vida? Compartilhe com alguém que está precisando dessas promessas. E se inscreva no canal Um Salto de Fé. Uma família que busca crescimento espiritual genuíno. Ative o sininho, porque o próximo vídeo vai transformar sua relação com Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Sinceramente, gratidão pela confiança. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.